Assista agora a live Semeando Fundos Comunitários. Olá, pessoal. Meu nome é Kleber Rodrigues, eu sou de Santa Luzia, da comunidade Nova Esperança, em Minas Gerais. Eu sou conselheiro gestor da Associação Nossa Cidade. Eu sou bolsista da Rede Como A e a minha pesquisa ela vem de encontro a uma sistematização de experiências do que é o Fundo Regenerativo em Brumadinho. E hoje eu estou aqui com a Aline e a gente vai bater um papo sobre a experiência dela com o Fundo Regenerativo lá em Brumadinho. Boa noite e vou pedir para você se apresentar. Boa noite, meu nome é Aline, eu sou enfermeira, eu moro em Brumadinho desde 2011, sou enfermeira de saúde da família e estava trabalhando na época que houve o rompimento da barragem, né, e a tragédia crime da Vale. Bom, então já que você tocou nesse assunto, eu queria te perguntar quais são qual é a sua relação com o território de Brumadinho antes do crime e o que você estava fazendo durante esse acontecimento. Tá. Antes do crime, né, eu fui para Brumadinho em 2011, eu me formei na enfermagem em 2010, e em 2011 fui para Brumadinho. Em 2013 eu comecei a trabalhar no programa de saúde da família. Trabalhei por 7 anos no PSF do Progresso, que é uma região de grande vulnerabilidade lá em Brumadinho, que hoje eu estou em Sarzedo, e aí eu vou explicar depois. Trabalhei 7 anos e o meu dom de vida é ser enfermeira e de programa de saúde da família. Meu ex-marido, eu me separei em 2018, meu ex-marido trabalhava já há 20 anos na Vale, em Córrego do Feijão, e viajou um dia antes da barragem romper. Ele era lá do núcleo. Então, assim, a gente conhecia todo mundo. Inclusive, em 2018, nós estávamos com os nossos filhos lá, né, porque tinha a festa das crianças e era a gente quem levava as crianças, inclusive lá para a barragem, né, eles faziam alegorias com os fora de estradas, e eram vários ônibus que iam para a mina para poder conhecer onde o pai trabalhava e aquela coisa toda. Nossa, eu, com essas entrevistas que eu tenho feito, né, para a gente tentar entender mais qual a relação do território com o fundo, veio toda aquela imagem de 2019, olha que eu moro distante, né, mas mesmo assim foi algo trágico, de comoção nacional, internacional, mas veio toda essa, com um relato seu, o relato do Maurílio mais cedo, vem toda aquela enxurrada, né, daquele sentimento que a gente teve lá atrás. Primeiro, meus sentimentos, né, pelas perdas dos vários amigos, que eu sei que vocês conheciam bastante pessoas aí, e espero que essa entrevista suavize um pouquinho mais e traga desperte outros sentimentos, né? Os sentimentos mesmo do seu trabalho. A gente tem algo muito parecido, eu sou fisioterapeuta, também trabalho na área da saúde, então sei como que é importante. Imagino como deve ter sido importante a sua atuação no território como da área da saúde na época. Então, primeiro, antes de tudo, meus parabéns pelo trabalho excelente que você presta aí em Brumadinho. No dia da tragédia, eu estava trabalhando, eu perdi 45 pacientes diretos, né? Então, eu estava trabalhando, e foi na hora do almoço, né? Eu nem cheguei a almoçar no dia, porque quando falou era meio-dia e 28 quando rompeu, mas chegou a notícia para a gente, era mais ou menos meio-dia e 35. Né, a gente tinha um grupo de WhatsApp da Coab, que é um pouco afastado do posto, mas era área de abrangência, e com isso foi uma paciente que avisou que tinha rompido e tinha acabado tudo. A gente levou um choque. Eu liguei para o meu ex-marido, na época, perguntei para ele, eu sabia que ele estava viajando, porém eu perguntei, você está sabendo? Eu não acreditei. Veio na minha cabeça tudo que você imaginar, assim, eu vi Mariana, mas jamais eu imaginei que tinha morrido tanta gente. Eu nunca na minha vida eu pensei, mas aí a gente, nem ele me falou assim, não estou sabendo de nada não, que eu estava conversando com um monte de gente lá agora. Aí passou 5 segundos, ele desligou, quando ele ligou e falou assim, acabou, e aí que a gente teve noção assim, meu Deus,
que foi isso, né? Como assim? E aí, a primeira paciente que eu saí para atender, né? Porque aí as pessoas começaram a entrar em desespero, porque ninguém sabia, e aí a notícia que chegava era que a lama ia passar pelo centro ali, ia levar aquela ponte principal, então ninguém ia passar para a UPA, e o pânico tomou conta de todo mundo. E a primeira paciente que eu atendi foi a Sirlene, que era irmã da doutora Sirlei, que era aquela advogada de Córrego do Feijão. Foi a irmã dela, que estava com a pressão muito alta, desmaiou, e foi assim, né? Hoje o pessoal fala assim, mas enfermeira está preparada. Não tá, gente, não tá. O que eu falo para vocês, assim, primeiro que eu nunca gostei da área de urgência e emergência, eu gosto da área da família. E segundo, que, assim, eu cheguei na casa dessa minha paciente mesmo, e ela estava chorando, pedindo a mãe dela para não levar a irmã dela, e foi o primeiro choque que eu levei na minha vida, assim, de entender a dor do outro tão forte, né? E com isso vieram várias outras pessoas. E depois disso, né? Vou ser mais rápida, depois disso, veio outras questões, porque aí foram entrando interesses particulares. Então, né, o que era uma tragédia virou eu falo que é um circo, e aí designou enfermeiras para ser portadoras de comprovantes de endereço para receber. Nesse comprovante de endereço para receber, o meu carimbo foi, eu fazia 40 declarações por dia, eu já não era mais enfermeira, eu era uma declaradora de endereço. Recebi muitas ameaças de morte, muitas ameaças de tudo que você imaginar, porque eu quero dinheiro, eu tenho direito do dinheiro, se eu não receber, eu volto aqui. Imagina. Então, assim, foi muita inimizade criada, e em maio, no dia 17 de maio, inclusive depois de amanhã, né, vai fazer 4 anos que eu peguei 6 falsificações no meu nome. Pessoas que não eram de Brumadinho e queria receber. Levei na delegacia e fui mandada embora no dia 20 de maio, porque eu denunciei e era uma negociata. Né? Então, tem 4 anos que eu fiz essa denúncia, hoje eu tenho até um pedido de grafotécnica para provar, né? E depois disso eu fui mandada embora. E nunca mais eu consegui trabalhar em Brumadinho, porque eu mandei essa denúncia para o Ministério Público Federal também. E aí, né, cidade pequena, prefeitura, papapá, e aí estamos na luta em outras coisas muito bacanas. Ótimo, que bom, meus sentimentos por toda essa situação, por todas as perdas. Bom, conversando com você, eu já sinto assim também uma questão muito ligada aos outros, né? Muito ligada de doação aos outros, de se doar. A própria área da saúde, ela já pede, né, que a gente se doe para o outro. E aí eu queria saber como você conheceu o Fundo Regenerativo de Brumadinho. Você apresentou algum projeto? Qual foi o seu projeto? Em meio a tudo isso, né? Aí a gente ficou sabendo, eu conheço a Elcia, conheço a Márcia, lá de Casa Branca, então eu conheço bastante gente. Na época, né, eu fui para Feijão, fui para alguns lugares, e aí me falaram, eu sou especialista em feridas, né, eu sou enfermeira dermatológica especialista em feridas. E aí meu sonho era levar para o SUS, quando eu fiz minha pós-graduação, o laser, né? Porque a gente viu muito sobre isso e como que era bacana. E nunca foi aceito o laser, né, no SUS. E aí, quando eu fiquei sabendo do Fundo Regenerativo, eu fiz o projeto Curando Feridas em Brumadinho. E aí foi a oportunidade de levar para as pessoas um pouco desse tratamento que realmente funciona, porque quando se fala de feridas, não é só o paciente que sofre, a família dele sofre, né? Todo o núcleo familiar dele sofre muito. E é muito caro para o sistema também. E a gente consegue curar uma ferida com 3 meses, se tiver igual eu falo, o curativo, ele não é só o laser, ou só, né, ele precisa de outras coisas. Porém, a gente consegue, ferida que às vezes faz a pessoa perder até um membro, a gente consegue, com o laser, um resultado muito bom. Mas depois disso veio a pandemia. Então, eu comecei a trabalhar com laser e veio a pandemia. E, durante a pandemia, eu perdi meu pai e minha mãe por Covid em 24 horas. Então, no dia 1º de agosto, meu pai faleceu, e no dia 2 de agosto, a minha mãe faleceu.
Somos órfãos, então, de pais da pandemia. A minha também se foi durante a pandemia, também por Covid, e foi algo bem triste, doloroso. E aí eu falo assim, eu perdi meu chão, né? Eu já tinha separado em 2018, em 2019 eu perdi meu emprego, que era meu alicerce também, e em 2020 eu perdi meu chão, que foi meu pai e minha mãe. Então, Eita. assim, eu falo muito assim, não era financeiramente, era emocionalmente. E com isso eu me senti sem lugar. Eu pensava que o lugar que eu precisava era fora de Brumadinho, mas não. Hoje eu entendo que o vazio era dentro de mim, Sim. né, esse buraco que ficou. Mas aí eu saí de Brumadinho. O laser do fundo regenerativo, eu usei, inclusive com o Maurílio, ele é cadeirante, ele tem uma lesão, e aí nós praticamente fechamos essa lesão dele, mas aí veio essa enxurrada de outras coisas. Tinha uma outra paciente do Brumado também, que estava muito legal, mas infelizmente, né, veio essa pandemia, essa outra tragédia que Sim. abateu, né, sobre todos aí do país. Então, o seu projeto regenerativo foi esse, utilizar o laser, é o LIB? Isso, o LIB, o laser, né? Isso. Aí eu fiz um curso, né? Eu fiz mais cursos para poder especializar com laser. Hoje eu uso também o azul de metileno, que potencializa a ação do laser, então eu consigo usar o azul de metileno. Eu fiz uns 2 ou 3 cursos além da minha pós, para poder, né? Porque o laser a gente tem que ter habilitação. E, assim, é muito bacana. E aí, eu estou voltando agora para Brumadinho, definitivamente. E eu já montei um consultório lá em casa, que aí eu vou voltar a usar o laser na minha casa. No meu tempo livre, eu vou me dedicar a isso. Show de bola. Eu, também como profissional da saúde, sei da importância do laser, né, principalmente em algumas patologias que tratamos na fisioterapia, eu sei como que ele é importante. Seu trabalho é extremamente essencial para essa comunidade e para as pessoas mais carentes, né? Porque hoje uma sessão com laser, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não consegue pagar a sessão com laser, e não é uma sessão apenas. Exatamente, é no mínimo 3, dependendo da lesão, né? Então, assim, é igual, muita gente até me perguntou assim, mas você não usa o laser cobrando? Não tem coragem, não. Cobrando, não. Eu prefiro, se eu não tiver condições, ou da pessoa vir, ou eu ir, porque às vezes eu vou também, eu prefiro, sinceramente, nem mexer. Mas eu cobrar, né, que é no mínimo R$150 por semana, não dá, gente. É desumano. É deixar a pessoa nem comer, né, porque vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas em Brumadinho agora eu vou voltar com esse propósito. Maravilha, Aline. E como que você foi impactada assim, com esse seu projeto? Porque você estava lá na sua casa, conheceu o fundo, alguém te falou, e você, vou escrever um projeto. Como que foi esse processo? Foi fácil, foi difícil? Você conseguiu fazer isso de forma rápida? Foi tranquilo, porque como eu fiz a minha pós-graduação, o meu... Como é que chama, gente? O meu... Orientador? TCC, eu já fiz mostrando que como curativo é caro e demorado. Então, quando eu tive a oportunidade de adquirir o laser, eu já sabia muito bem para quê, por quê, e os custos que isso, né, os custos não só financeiros, mas dessa melhora, né, para todo mundo. Então, ou seja, melhora o paciente, melhora a família, melhora a comunidade, que a gente tem... Sim. E se for interesse, né, de gestão, eu falo assim, se for interesse de gestão, melhora até o custo de economia, exato, né? Exato. Porque é efetivo. Muito bom. Que bom que a gente tem essa conexão aqui, né, da área da saúde. Então, a gente passa muito, né, por essa conexão. Muito bom. Você teve alguma quando você foi acessar o fundo e escrever lá o seu projeto, você teve alguma dificuldade de mexer com aquelas ferramentas, o formulário e tudo mais? Não, foi tranquilo. Foi? Que bom. Foi, bem tranquilo. Ótimo. Você acha que... pode falar. Você acha que da forma que esse formulário está construído, consegue abranger
pessoas mais carentes, pessoas que não têm tanta informação? Consegue sim. Eu falo assim, né? A pessoa precisa ter o propósito. Então, ela tendo o propósito, ela tendo em mente o que ela quer, ela consegue formular, né? Ela vai precisar, claro, ter o mínimo de conhecimento para poder custos, essas coisas. Mas ela consegue sim. Maravilha. Então, a utilização sua do valor repassado foi específico para a compra do laser. Sim. Maravilha, maravilha. Algo extremamente útil. Quando você foi prestar conta disso, também foi tranquilo? Enviar a prestação, a nota fiscal para Na época que foi, acho que foi um dos primeiros, na verdade, tinha um pessoal que aprovava, que aí tinha até um moço de São Paulo que era expedito, que ele é um professor, né, de uma faculdade. Então, essas pessoas aprovaram, e aí eles mesmos que emitiram. Foi mais ou menos assim, que eu lembro, assim. Não foi eu que prestei o custo, entendeu? Uhum. Sim, sim. Ou seja, você teve Eu ajuda acho de que outras vocês pessoas do foram, território. sim, e aprovação também, que eu lembro que essas pessoas se reuniram para aprovar. Sim. Eles se reuniram, pesquisaram sobre a importância, conversei com várias pessoas, inclusive esse moço, o Expedito, ele veio de São Paulo, a gente se conheceu, e aí expliquei, a Márcia, a gente se reuniu em Casa Branca, a Élcia, então eu conheci todos eles pessoalmente, e eu acho que vocês foram aprimorando isso para não precisar nem de tanta demora. Sim, exatamente. Hoje ainda existe esse grupo de curadores, né, que são as pessoas que se reúnem para aprovar esses projetos. São outros curadores, já não são mais aqueles daquela época, então vieram outros. A ideia é exatamente essa, que a própria comunidade se reúna para poder formar curadores ali dentro da comunidade, né, pessoas que vão trazer novos projetos, vão apresentar novos projetos. Olha, fulano lá da comunidade tem um projeto bacana, trouxe aqui para a gente poder se debruçar em cima dele. Acho que a experiência do Fundo Regenerativo, e eu sou suspeito para poder dizer, né, porque eu vejo nele uma possibilidade de replicar para outros espaços que não apenas espaços que sofreram crimes ambientais, como foi o caso de Brumadinho. Mas eu vejo a replicação dele em comunidades carentes, aglomerados, ocupações, favelas. Vejo nisso uma forma de transformação social. E até mesmo uma forma das pessoas... Eu gosto muito da coisa da geração de renda, né? De não só depender disso, e fazer disso proliferar e outras pessoas, né, conseguir manter depois o projeto, não ser dependente só disso. Que aí outras pessoas também podem vir e agregar, né, e transformar mais vidas, principalmente em lugares mais carentes. Maravilha. Bom, você já me respondeu, então, que foi fácil para você, né? Muito, muito fácil acessar o fundo, depois prestar as contas. Para a comunidade, voltando um pouquinho lá atrás, para a comunidade, para as pessoas que você chegou a atender, para as pessoas que conhecem o seu trabalho, você acha que... como que você consegue dimensionar essa sua atuação dentro da comunidade? Virou uma referência? Foi pouco tempo, porque logo depois, né, a pandemia, a gente já tinha que isolar, mas assim, sim, as pessoas, né, o Maurílio é amigo, já não, o Maurílio nem conta que ele já é amigo, mas as outras pessoas, sim, já atendi bebê com candidíase oral, que também o laser é muito bom, queimadura, que também alivia a dor, inclusive, né, além do processo de cicatrização como um todo, alivia muito a dor. Então, assim, teve alguns atendimentos, não foi tantos igual eu queria, mas dentro dos, né, que eu consegui fazer, foi sim, muita... É gratificante para a gente que consegue melhorar, né, a dor do outro, e para a pessoa que recebe isso também, nem consegue deixar essa dor de lado, é muito bacana. Eu fico imaginando pessoas que, mesmo que foram poucos atendimentos, que foi por pouco tempo. Eu atendi no hospital de Brumadinho também, isso já acho que ano passado. Aí o pessoal chamava as pessoas com a ferida mais grave, e aí eu fazia 4, 5 de uma vez.
Ou seja, o projeto teve outros desdobramentos, né? Eu fico imaginando para a pessoa que estava naquele momento, tinha perdido familiar, tinha perdido amigo, tinha perdido plantação, tinha perdido parte da casa, ser atendido por alguém que estava ali prestando um serviço, mesmo que a pessoa não conhecesse de fato o que um laser pode causar na sua ferida, na sua patologia. Mas eu fico imaginando a gratidão dessas pessoas ao receber esse seu atendimento. É louvável também. Falei isso para o Maurílio hoje, né, que diante de todas as incapacidades que ele apresenta, né, incapacidades motoras, mas e ainda assim fazendo um trabalho de acordo com o que ele faz, com o que você faz, é algo grandioso, é algo digno da gente realmente aplaudir e incentivar para que continue cada vez mais. Tem a Maria também, a Maria dos Anjos, que é nossa amiga também, que se dedica extremamente. Somos uma rede. Exatamente, é isso que eu estou pensando. Vocês são uma rede de apoio à saúde aí. Hoje eu conversei com uma pessoa que trabalha com mobilidade, né? A cadeira é a extensão, a cadeira de rodas é a extensão da pessoa. Agora eu estou conversando com uma outra que cura através do laser e da aplicação de laser, onde tem uma viabilidade muito grande, né? A gente tem muitos estudos falando sobre isso. Cada dia nascem novos estudos falando sobre curas de outras patologias através do laser. Tem a Maria dos Anjos, que trabalha com massagem, trabalha com idosos, a podologia. Vejo que é algo fantástico, a rede de saúde que vocês criaram aí em Brumadinho, a partir desse fundo regenerativo. Isso, e nós todos estamos interligados no mesmo propósito, que as pessoas com deficiência, os idosos, e aí nós todos somos da Ampare, somos do Conselho da Mulher, do Conselho da Pessoa com Deficiência, e pensando justamente nesse público que tem mais dificuldade, às vezes, de acesso, até mesmo de conversar e chegar, né, num consenso, então a gente consegue chegar nessas pessoas e dar um alento. Maravilha. Bom, então a gente já está caminhando aqui para o finalzinho, é uma pena, porque o papo está muito gostoso. Qual a probabilidade de você indicar esse fundo para outras pessoas? 100%. Maravilha. 100%. Desde que a pessoa tenha o propósito de seguir, né, com isso, e é igual eu estou falando, a pessoa, principalmente assim, cooperativas, né, mulheres que às vezes estão passando por alguma dificuldade, mas uma sabe fazer bolo, a outra ensina e vai todo mundo fazer alguma coisa, e dali vende, e tem uma renda, seja pouquinha. Adolescentes, eu acho que os adolescentes precisam tanto. Hoje eu trabalho, né, com enfrentamento ao abuso sexual de meninas entre 10 e 17. Então, assim, o projeto chama Menina Dança, está na região do Paraupeba, eu trabalho Bicas, Mário Campos e Brumadinho, e, assim, é fantástico, e a gente vê o quanto, não tem para meninos, quem sabe a gente não escreve um para meninos, um projeto, e, assim, o quanto que a gente consegue, né, essa juventude, que eu falo com eles assim, olha, eu tenho 42 anos, eu estou caminhando, eu estou mais para lá do que para cá, vocês vão ser meu futuro, então, pelo amor de Deus, vocês sejam médicas, professoras, diretoras, o que vocês quiserem ser, mas sejam, né? Pensem no futuro de vocês, porque muitos não têm nem, assim, não sei, muita gente já me falou que eu não vou ser nada, então, assim, eles precisam desse incentivo, e às vezes, talvez, é até a chance do primeiro emprego, da primeira experiência. Exatamente. Bom, uma outra perguntinha, como eu disse, existe um grupo de curadores dentro de pessoas aí de Brumadinho que fazem esse fundo continuar. Se você fosse convidada para participar da curadoria, né, geralmente parece que são reuniões online, que é uma vez por mês, se você fosse chamada para participar desse grupo de curadores, que hoje é composto por professores da rede estadual aí de Brumadinho, professores de faculdade, da PUC, entre outros agentes comunitários e tal, você pensaria com carinho nessa proposta? Sim. Maravilha. Maravilha. Então, Aline, eu queria que você se despedisse, deixasse os seus recados, deixasse a sua chamada, falasse aquilo que não foi perguntado aqui. Fique à vontade para se despedir do pessoal que vai assistir.
Muito obrigada pela chance, né? Demorou, mas é porque, às vezes, mesmo sendo online, né? É muita correria. Igual eu estou em várias regiões, então a semana inteira eu estou correndo para lá e para cá, mas muito obrigada pela oportunidade. Se Deus quiser, né? Eu já comprei minha maca, já comprei as coisas todas, eu vou poder usar o laser com mais eficiência e mostrar os resultados, inclusive, tá? Se vocês precisarem e quiserem. E assim, que as pessoas que têm um propósito mesmo de ajudar, de fazer do mundo melhor, de fazer do outro, né? Entender que ele tem luz, que ele também pode conseguir o que ele quiser, que façam os projetos e montem, porque se ele transformar 3 pessoas, 4, 5, já é uma transformação, gente. Um grão nem de areia faz parte da imensidão da praia. Então, assim, se as pessoas nem entenderem que cada um pode modificar o seu cantinho ali, o seu núcleo ali, a gente vai conseguir melhorar muita coisa. Maravilha, eu me sinto muito feliz de ter conversado com você. Cada vez que eu converso com um agente de transformação aí do território, meu coração se enche de esperança de que é possível aplicar esse tipo de fundos em outros lugares, mas, sobretudo, Brumadinho, que sofreu demais e ainda sofre, né? Ainda sofre com as questões do meio ambiente, com as perdas, e a comunidade parece que agora, né, porque saiu de uma tragédia, veio a pandemia, parece que agora que está se engrenando para poder retomar a sua vida novamente. Então, eu só tenho que agradecer por essa oportunidade. Agora são 8h50, olha, a gente... 8 horas e 50 minutos, você já trabalhou muito, eu já trabalhei muito, e estamos aqui para poder falar de algo lindo e transformador, que é o Fundo Regenerativo de Brumadinho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.